João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, viveu em uma época marcada por intensas perseguições contra os cristãos, um período sombrio e carregado de tensão, onde a fé era constantemente posta à prova. O contexto histórico era dominado pelo Império Romano, mais especificamente sob o governo do imperador Domiciano, um homem implacável e autoritário, conhecido por sua sede de poder e por seu desejo de ser reverenciado como uma divindade. Ele exigia que todos os seus súditos o adorassem como um Deus vivo, uma afronta direta à fé cristã, que proclamava a soberania única de Jesus Cristo. Aqueles que se recusavam a dobrar os joelhos diante do imperador eram perseguidos sem piedade, torturados de formas cruéis e, muitas vezes, executados publicamente para servir de exemplo e espalhar o medo entre os fiéis. Foi nesse cenário de opressão que João se destacou, não apenas por ser um dos apóstolos mais próximos do Mestre, mas também por sua coragem inabalável e devoção absoluta. Sua fé era tão firme que se tornou alvo direto das autoridades romanas, que o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. O cristianismo crescia rapidamente, e figuras como João representavam um símbolo vivo de uma crença que desafiava o império e a sua imposição de culto ao imperador. Cada decisão, cada palavra e cada ato de resistência carregavam consigo o peso da própria vida. João sabia que seguir os ensinamentos de Jesus significava enfrentar o ódio de Roma, mas ainda assim permaneceu firme, proclamando que só havia um Senhor digno de adoração. Foi nesse contexto que as perseguições se intensificaram, culminando em torturas inimagináveis para aqueles que se recusavam a renunciar à fé. Muitos foram lançados aos leões, queimados vivos ou crucificados, mas suas histórias se tornaram testemunhos eternos de fidelidade e coragem. A narrativa da vida de João ganha ainda mais força diante dessa atmosfera de medo e opressão, pois, mesmo ameaçado de morte, ele não se calou. Sua resistência em meio à tirania de Domiciano revela não apenas a brutalidade do império, mas também a força invencível da fé cristã, que, apesar das correntes, do fogo e da espada, jamais pôde ser destruída. A cena da tentativa de execução de João no caldeirão de óleo fervente é uma das mais impressionantes e marcantes da história cristã, revelando a grandeza do poder de Deus e a força da fé. Condenado à morte por ordem do imperador Domiciano, João foi levado diante de uma multidão ansiosa, reunida para assistir ao terrível espetáculo. O objetivo do império era claro: intimidar todos os cristãos, mostrar que ninguém poderia desafiar a autoridade de Roma e sair impune. Um grande caldeirão de óleo foi aquecido até atingir uma temperatura insuportável, e o cheiro forte da fervura se espalhava pelo ar, aumentando a tensão entre os presentes. Soldados romanos, acostumados com execuções brutais, mantinham a multidão contida, enquanto os líderes do império esperavam ansiosamente pelo momento em que o apóstolo seria reduzido a cinzas diante de todos. Para eles, esse ato serviria como uma mensagem de que seguir a Cristo significava assinar a própria sentença de morte. Entretanto, o que aconteceu naquele instante desafiou todas as leis da natureza e os limites da compreensão humana. Quando João foi lançado no caldeirão, em vez de gritos de dor e agonia, um silêncio profundo tomou conta do lugar. O óleo fervente não o consumiu, sua pele não foi queimada, e nenhuma ferida apareceu em seu corpo. O apóstolo saiu completamente ileso, de pé, com uma serenidade inabalável no olhar, como se estivesse envolto por uma proteção divina que os homens não poderiam compreender. A multidão, atônita, murmurava entre si, incapaz de acreditar no que via, enquanto soldados olhavam uns para os outros, assustados com a cena que contradizia a brutal eficácia de tantas outras execuções. Muitos começaram a glorificar a Deus, reconhecendo naquele momento que um poder maior estava agindo diante deles. O milagre foi comparado ao livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens lançados na fornalha ardente descrita no livro de Daniel, que também saíram intactos graças à intervenção divina. Assim como naquela história, a tentativa de destruir a vida de um servo de Deus serviu apenas para exaltar o seu nome e fortalecer a fé de muitos. Para os cristãos da época,
O ocorrido foi um sinal claro de que a missão de João ainda não havia terminado e que nenhum decreto humano poderia interromper os planos do Altíssimo. Para os inimigos da fé, foi uma derrota humilhante, uma prova de que, por mais poderoso que parecesse, o Império Romano não tinha controle sobre o destino dos escolhidos por Deus. O episódio do caldeirão de óleo fervente ecoou por toda a região, inspirando coragem, esperança e devoção entre os seguidores de Cristo, mostrando que, mesmo diante da morte, o poder divino prevalece e a glória de Deus se manifesta. Após o fracasso da execução no caldeirão de óleo fervente, João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, um lugar isolado e inóspito, considerado uma verdadeira prisão de segurança máxima do Império Romano. Localizada no Mar Egeu, Patmos era usada para punir prisioneiros políticos, rebeldes e todos aqueles que representavam uma ameaça à ordem estabelecida, e para Roma, João se encaixava perfeitamente nesse perfil. Ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas um líder que inspirava milhares de fiéis, e o Império sabia que sua influência poderia incendiar corações e despertar uma fé capaz de desafiar a autoridade de César. Ao chegar à ilha, João encontrou um cenário árido, de pedras afiadas e ventos cortantes, um ambiente hostil onde os condenados eram obrigados a realizar trabalhos forçados, como extrair pedras e sobreviver com pouca comida e água. A intenção do Império era clara: enfraquecer o corpo e a mente daqueles que ousavam desafiar seus decretos. No entanto, aquilo que para muitos seria uma sentença de morte silenciosa transformou-se, para João, em um momento profundo de comunhão com Deus. Longe da agitação das cidades e separado do convívio humano, ele mergulhou em oração e meditação, fortalecendo ainda mais sua fé. Mesmo no meio da solidão e do cansaço físico, sua esperança permanecia intacta, pois sabia que sua vida estava nas mãos do Criador. Foi nesse ambiente de desolação que João recebeu uma das maiores revelações da história cristã: a visão do Apocalipse. Enquanto Roma pensava que o havia silenciado, Deus o separava para revelar mistérios profundos sobre o futuro da humanidade, o triunfo final de Cristo e a derrota definitiva das forças do mal. Cada detalhe do que João viveu em Patmos carrega um simbolismo poderoso. Mesmo quando o mundo tenta calar a voz dos servos de Deus, ele transforma o exílio em um altar, a dor em propósito e a solidão em revelação. O isolamento que deveria quebrá-lo acabou por fortalecê-lo, mostrando que a presença de Deus não pode ser contida por grades, pedras ou decretos imperiais. A ilha de Patmos, destinada a ser uma prisão, tornou-se o palco onde a eternidade se revelou, e João, um exilado aos olhos do mundo, se tornou mensageiro da esperança para gerações futuras. Foi durante o exílio na ilha de Patmos, em meio ao isolamento e às duras condições impostas pelo Império Romano, que João recebeu uma das experiências mais extraordinárias de toda a história cristã: as revelações divinas que deram origem ao livro do Apocalipse. Enquanto Roma acreditava que havia silenciado a voz de um dos maiores apóstolos, Deus usava justamente aquele momento de solidão e aparente derrota para revelar verdades profundas sobre o presente, o futuro e a eternidade. João, mesmo desgastado pelos trabalhos forçados, pela escassez de alimento e pelo peso do confinamento, mantinha sua comunhão com Deus através da oração e da adoração constantes. Foi durante esse período de busca e entrega total que ele teve visões impressionantes, revelações que transcendiam o entendimento humano e desafiavam a lógica terrena. Diante de seus olhos, os céus se abriram, e ele contemplou o trono de Deus, o Cordeiro, os anjos, os selos, as trombetas e os juízos que viriam sobre a humanidade. Ele viu a luta entre o bem e o mal em uma dimensão que ultrapassava os limites do tempo, testemunhou o triunfo final de Cristo e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais dor, choro nem morte. Cada detalhe dessas visões carregava um peso simbólico profundo, destinado a fortalecer a fé dos cristãos perseguidos e a lembrar-lhes que, por maior que fosse o poder de Roma, ele jamais se compararia à soberania do Deus eterno. O livro do Apocalipse, nascido das lágrimas, da solidão e da fidelidade de João, tornou-se um farol de esperança para gerações de crentes, um lembrete de que a perseguição não é o fim,
mas muitas vezes o cenário onde a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. Esse episódio nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando em silêncio, transformando provações em propósitos e prisões em portais para a eternidade. O exílio que deveria apagar a influência de João acabou eternizando sua voz, e as revelações recebidas em Patmos atravessaram os séculos, mostrando que nenhuma adversidade é capaz de impedir os planos divinos. A fé inabalável de João é um dos testemunhos mais poderosos da história do cristianismo, uma prova viva de que nada pode abalar um coração totalmente entregue a Deus. Sua sobrevivência ao caldeirão de óleo fervente não foi apenas um milagre isolado, mas um sinal evidente da intervenção direta do Senhor, que mostrou ao mundo quanto a fé verdadeira pode transcender as forças humanas e as leis da natureza. Diante da morte iminente, João não cedeu ao medo nem à pressão das autoridades romanas, não renegou Cristo e não abriu mão daquilo que acreditava ser a verdade absoluta, que Jesus era o Filho de Deus e o único digno de adoração. Enquanto muitos naquela situação poderiam ter vacilado ou negado sua fé para preservar a vida, João permaneceu firme, provando que a verdadeira coragem nasce da confiança inabalável no poder divino. Sua resistência diante das ameaças e torturas não apenas fortaleceu os cristãos de sua época, mas também deixou um legado eterno de esperança e perseverança. O fato de ter sobrevivido a tantas tentativas de execução e ainda ter sido exilado em Patmos sem jamais abandonar sua missão mostra que sua vida estava inteiramente nas mãos de Deus, e não sob o controle de Roma. Mesmo idoso, fragilizado e cansado, ele continuou a anunciar a mensagem do Evangelho com a mesma intensidade dos primeiros dias, transformando cada sofrimento em testemunho e cada dificuldade em oportunidade de glorificar ao Senhor. João não morreu como mártir, mas como alguém que cumpriu sua carreira até o fim, falecendo de morte natural, algo extremamente raro entre os apóstolos. Esse fato, por si só, já revela a singularidade de sua jornada e a forma como Deus preservou sua vida para que pudesse deixar um legado escrito, carregado de revelações e esperança. Sua história mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança plena em um Deus que não falha. João viveu e morreu proclamando a mesma mensagem: Cristo venceu e nele está a vida eterna. Essa fé inquebrantável continua a inspirar milhões até hoje, lembrando-nos de que, mesmo em meio às perseguições e provações mais severas, aquele que permanece firme no Senhor jamais será derrotado. A história de João é uma fonte inesgotável de inspiração para os cristãos de todas as épocas, pois mostra com clareza que a verdadeira fé tem o poder de nos sustentar mesmo nas provações mais difíceis e nos momentos em que tudo parece perdido. João enfrentou perseguições cruéis, ameaças de morte, torturas inimagináveis e até um exílio solitário na ilha de Patmos, mas em nenhum momento permitiu que o medo ou a dor abalassem sua confiança em Deus. Pelo contrário, cada desafio se tornou uma oportunidade para demonstrar que a presença divina é capaz de transformar sofrimento em força e desespero em esperança. Sua vida nos ensina que a fé não nos livra necessariamente das dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com coragem, serenidade e confiança no propósito maior de Deus. O mesmo Deus que preservou João no caldeirão de óleo fervente, que o sustentou no isolamento de Patmos e que lhe revelou mistérios grandiosos sobre o futuro da humanidade, continua agindo na vida daqueles que confiam nele. Essa história nos convida a entregar nossas ansiedades, medos e batalhas nas mãos do Criador, lembrando-nos de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar, existe um plano perfeito sendo cumprido. Não importa o tamanho da adversidade ou a intensidade da dor, Deus continua presente, fiel e capaz de transformar o impossível em milagre. O exemplo de João nos desafia a permanecer firmes na fé, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias, acreditando que a luz divina sempre brilhará acima de qualquer tempestade. Assim como João se tornou testemunha viva do poder de Deus, cada cristão é chamado a ser um farol de esperança e perseverança, inspirando outros a não desistirem, a confiarem na providência divina e a seguirem em frente com os olhos fixos em Cristo, sabendo que, no final, a vitória pertence àqueles que permanecem fiéis.
Ao chegarmos ao fim desta história tão poderosa sobre a vida de João, somos convidados a olhar para dentro de nós e refletir profundamente sobre a nossa própria fé. A trajetória desse apóstolo não é apenas um relato histórico ou um testemunho de coragem, mas um chamado vivo para todos aqueles que buscam sentido, esperança e salvação. João enfrentou perseguições implacáveis, passou por provações que pareciam insuportáveis, e ainda assim, jamais abriu mão de sua fé em Cristo. Isso nos faz pensar: como temos reagido diante das dificuldades da nossa própria vida? Será que temos confiado plenamente em Deus ou temos deixado que o medo e a dúvida ditem os nossos passos? A história de João nos lembra que a fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas permanecer firme mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. É uma oportunidade para você, que assiste a este vídeo, refletir sobre onde está o seu coração, se desejar, dar um passo de fé, renovar sua aliança com Cristo ou até mesmo iniciar um relacionamento genuíno com Ele. Jesus não exige perfeição, apenas um coração disposto a crer, a confiar e a se entregar. Assim como João experimentou a presença divina nas situações mais impossíveis, você também pode viver um encontro transformador com Deus, um relacionamento que traz paz em meio às tempestades, força diante das fraquezas e esperança quando tudo parece perdido. Este é um convite para abrir o coração, para permitir que a luz de Cristo ilumine os cantos mais sombrios da sua vida e para experimentar o amor incondicional daquele que morreu por você. Não importa o que você já enfrentou, quais erros cometeu ou quão distante possa se sentir, Ele continua de braços abertos, esperando para restaurar, perdoar e guiar. Hoje pode ser o início de uma nova caminhada, um recomeço marcado pela graça e pela fé. Então, permita-se viver essa transformação. Se sentir no coração, ore, busque a presença de Deus e entregue a Ele seus medos, dores e sonhos. João nos mostra que, quando confiamos plenamente no Senhor, mesmo o impossível se torna realidade. A decisão é sua, e a oportunidade está diante de você agora. E assim chegamos ao final desta jornada poderosa pela vida e pelo testemunho do apóstolo João, um homem cuja fé inabalável atravessou perseguições, ameaças de morte, tentativas de execução e até o exílio em uma ilha solitária, mas que jamais abandonou a sua missão. A história de João não é apenas um relato do passado. Ela é um convite vivo e atual para que cada um de nós reflita sobre a própria caminhada espiritual. Em cada detalhe da sua trajetória, vemos o cuidado de Deus, a força da fé e a certeza de que, mesmo quando o mundo tenta nos calar, os planos do Senhor não podem ser interrompidos. João sobreviveu ao caldeirão de óleo fervente, foi levado ao isolamento em Patmos, recebeu as revelações mais profundas sobre o futuro da humanidade e ainda assim terminou seus dias proclamando o Evangelho, falecendo de forma natural, preservado pelo próprio Deus para cumprir o seu propósito. Isso nos mostra que nenhuma dor, nenhuma perseguição e nenhuma tempestade é maior do que o poder daquele que nos guarda. E talvez você que está assistindo este vídeo esteja enfrentando momentos de desânimo, dúvidas ou provações. Talvez sinta que sua fé está abalada ou até se pergunte se Deus realmente está olhando para você. A história de João vem justamente para te lembrar que não importa o tamanho da batalha. Se você permanecer firme, Deus não apenas te sustentará, mas transformará suas lutas em testemunhos. João é prova viva de que o impossível pode acontecer quando confiamos plenamente no Senhor. Se Ele foi capaz de permanecer fiel diante da morte, isso significa que você também pode permanecer firme diante dos desafios da vida. Por isso, este vídeo é mais do que uma narrativa histórica. É um chamado para que você renove sua fé e sua esperança. É um convite para que você entregue suas dores, seus medos e suas batalhas nas mãos daquele que tem poder para transformar tudo. Não importa quão sombrias pareçam as circunstâncias ao seu redor. Há um Deus que nunca te abandona e que está pronto para escrever uma nova história na sua vida. Assim como João, você também pode experimentar milagres, revelações e momentos sobrenaturais. Mas, acima de tudo, pode ter a certeza de que não está sozinho. Então, reflita sobre essa mensagem e permita que ela toque o seu coração.